Cantine Pizzaria 13 de Maio, no Italianíssimo Bexiga, serve as melhores pizzas e massas da região. Em ambiente descontraído, com mais de 20 anos de tradição, as pizzas são feitas artesanalmente e assadas em forno a lenha. E ainda uma grande opção em vinhos espera por você. Rua 13 de Maio, 552. Informações e delivery 11 3285 0137. O assunto hoje é poliamor. Você sabe o que é poliamor? Todo mundo está falando sobre isso. São pessoas que namoram há 3, há 4 e até casam, né? O que você acha, Danilo? Você já curtiu poliamor, não? Já. Olha, eu não esperava. Qual foi a sua experiência? O que você achou? Muito boa, excelente. É excelente? Excelente. É legal? É, Funciona? funciona. E o ciúme? Ciúmes tem que ter, né? Mas ciúme, o seu poliamor foi de A3, A4? Como é que foi? A3. A3? É. E funcionou de boa? Funcionou de boa, tranquilo. Mas você tomava umas antes? Não, tô brincando. Não, fala que agora não adianta mais. Inclusive, se namorar, vai apanhar quando chegar em casa hoje. Mas você tá fazendo aqui o drink. Tô fazendo um drink pra nossa amiga que ela pediu sem álcool. A Lili, né? Isso, sem álcool. Vocês fazem sem álcool também, Também, né? exatamente. Também pro Bartos também sem álcool, viu? Porque o Gabriel não vai tomar. Você não vai tomar nada também. hoje. Pra mim tem que ter álcool. Tem que ter álcool. Padre Cleodon pode ser uma água mineral. E o Dr. Denner, não. O Dr. Denner... Álcool, por Também, favor, Dr. sem Denner, álcool. sem álcool. E pra mim? Eu não tomo álcool, mas hoje eu abro uma exceção, porque é um programa você não especial. toma, né? Não. Não, você só toma leite, né? É isso. Então, hoje, esse aqui você fez pra mim, que é a minha cor predileta. Isso, esse daqui é um Curaçao Blue. É o Curaçao Blue, né? Isso. Aí eu fiz aqui uma caipirinha de melancia, Deixa eu uma de mostrar. abacaxi. Isso, e abacaxi também, né? Isso, Tem aqui. abacaxi. E eu fiz São um lindos gin, os drinks. o gin de tônica. E em todo o Brasil, você vai encontrar o bom atendimento do... Danilo, do bar. Que é... Isso, do bar. Tiago, não deixa... Ele bebeu antes. Tiago, vem aqui, Tiago. Pelo amor de Deus, vem aqui, Tiago. Você tem certeza que o Danilo vai continuar? Vem aqui, Tiago. Vamos receber o Tiago, que é o dono do bar. Tiago, fala um pouquinho do teu bar, que pode atender no Brasil inteiro, não é isso? Nós atendemos no Brasil inteiro, sim. Nós fazemos coquetel com álcool, sem álcool, caipirinha. Além de também a parte de bar, nós trabalhamos também com a parte de serviço de garçom. Sim. Trabalhamos com churrasco, então aquele eventinho pequeno a gente também pode estar fazendo o evento para vocês. E assim, um excelente atendimento de qualidade. E tá com a gente agora no Em Revista. Bem-vindo, viu, Tiago? Bem-vindo. E dá umas orientações ao Danilo. Vamos lá, gente. E outra coisa, né, Rê? Atende todo o Brasil, podia atender a mesa aqui também, né? Porque já tá atendendo. Só você que vai... Não, já tá atendendo. E o meu não é com água benta, não. O meu você pode colocar uma vodkazinha. Não é com água benta, benta. Deixa ali pro padre. Ali. O padre falou que o dele tem que ser com água benta. Água benta. Não, é o dele, né? É o dele. Não, ele Ouviu falou isso, que não? o dele não precisa de água O benta. meu é com álcool, o dele é com água benta. Mas o padre tá argumentando botar água benta no seu por causa do debate de hoje aqui, que é o poliamor. Não. Pra ele falar o que ele já falou, eu tenho que tomar mais umas 2. Doutor Denner, juridicamente, Vamos lá. diante das leis do nosso país, Sim. o poliamor, ele vai de encontro a algum artigo ou pode existir realmente sem preocupação de ninguém? Não. Não o quê? Não pode existir? Não existe lei regulamentando essa relação. Vou ser preso, não então. existe. Vou ser preso. Não é crime, não é crime, né? A gente não pode enquadrar como crime. Mas não tem nenhuma lei regulamentando. Alguns cartórios do Brasil registraram a união poliafetiva. Ah, é mesmo? Alguns cartórios Existe de São isso? Paulo. Alguns cartórios, inclusive, de São Paulo. Você tem Então São eu vou lá Vicente. naquele cartório e me caso a 3, a 4? Não, mas calma. Não, eu não quero casar comigo, não. Tô irritando. Tô calmo. Se quiser sair daqui, já vai casar. Eu não concordo porque, assim, juridicamente, igual eu falei, não tem nenhuma proteção como tem proteção na união estável por si só. E aí, o que acontece? O CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, se eu não me engano, uma decisão do dia 26/6
decidiu que isso era impossível e aí os cartórios e proibiu todos os cartórios de fazer esse tipo de registro. E eu concordo com esse tipo de posicionamento, até porque não tem como você ter garantias, né, e proteger ambas as partes que estão ali contraindo aquela união estável, porque não tem nenhuma lei que regulamenta, né? Você pensa assim, igual hoje a gente comentou, eu, padre, aqui, sobre a questão do amor. E o amor dentro de uma relação ele pode muito bem acabar, e a gente vê muito isso, né? Então, as ações de divórcio ou de dissolução de união estável, elas são muito corriqueiras. E aí, como que você faria num caso onde tem essa união poligâmica, né? Ia ter que dividir a casa em 4. Imagina. Fora o cachorro. Cachorro de Gabriel. E o Paulão também. Não, eu fico imaginando, por exemplo, você tem uma união de... Esqueci, tem o Paulo. Ia ter um Paulão no meio aí. O pessoal aí tá meio estranho. Se é no meio, a gente não sabe. Não sei, não sei. Doutor Denner. Mas juridicamente seria uma questão muito difícil de você julgar, porque, né, a gente vê, por exemplo, num divórcio, onde houve traição. Como faria numa relação poligâmica, né? Porque ali é consentida a traição. Exatamente. Não é uma traição, porque Mas é se fosse casado só no Mas com os 4, aí que tá. aí se traísse com uma pessoa de fora dos 4. Você imagina. Você tá querendo achar solução? Ele tá querendo... Ele tá querendo já. Tô querendo legalizar. A gente consegue regulamentar isso. Legaliza não, que você tá ficando rico, aí depois vai ter trabalho. Então, Legaliza é não. interessante Mantém assim. É Vamos lá. interessante essa situação, por exemplo, um homem rico, casado com 2 mulheres, aí ele tem um relacionamento extraconjugal com uma terceira pessoa. E no divórcio, como fica? Ele vai ter que pagar 2 pensões, ele vai ter que prestar 2 alimentos sociais, isso porque a gente está falando só entre âmbito marido e mulher. Lili, você Coitada da Lili. faria poliamor? Você tá com o microfone. Jeito nenhum. De jeito nenhum? Eu sou muito ciumenta. Você não aceitaria nunca, hipótese alguma? Hipótese alguma. Não, né? Aí, Já tentaram, assim, fazer essa proposta pra você? já, sabe que... Mas... Olha, Salomão. Olha, eu já Não come pensei... risoto? Esse tá uma delícia. Ele tá ali já. Já tá ali? Pode botar 2 pra mim, não tem problema não. Mas é que o doutor não tem. Já tá indo pra lá. Esse é risoto de que, Lili, aproveitando que você tá É de legumes. De legumes. De legumes. Gente, olha Muito que cara, bom. olha os- Lili, que é uma Melhor que das... poliamor. Uma das maiores chefes do esporte. Melhor que poliamor. Dizem que é melhor comer, né? Então, vamos lá. Você professa alguma religião, doutor Denner? Sim, sou cristão. Você é cristão? Sim, mas assim, eu não concordo não por ser cristão. Acho que no mundo do debate eu me isentaria de fundamentar a minha não concordância com a poligamia, né, por conta da religião, mas sim pela legislação. Acho que a legislação não caberia. Mas assim, como evangélico e advogado, você é chamado para uma pessoa que quer que haja a comprovação de que ela vivia uma relação de poliamor, que aquilo era consentido e não é uma traição. Você defenderia? Defenderia. Mesmo indo contra os seus conceitos evangélicos? Sim, mas tem ações que eu não defendo. Né? Tem tipos de coisas Matou que chegam... 10, essas coisas. né? Essa questão mais criminal, estupro, isso eu não defendo. Sim. Mas nesse âmbito, juridicamente, sim, para proteção do patrimônio. Porque você Como pensa... os evangélicos estão modernos. Vocês vejam, meus amigos. Mas né? não é uma questão religiosa. Não, eu sei que não é. Você é um advogado acima de tudo e tem que cumprir isso, né? Não defenderia a atitude, mas defenderia o direito. Porque você pode, por exemplo, ter uma relação monogâmica, extraconjugal, e aí a pessoa que deixou essa pessoa sozinha está lá com o patrimônio dela, usufruindo, né, de toda a riqueza que ele constituiu, e aí você vê uma pessoa realmente que precisa de um direito a ser defendido. Então, nesse ponto, eu defenderia por conta disso. Mas não que eu concorde com a relação poligâmica. No não. caso, existe uma condenação que seria criminosa, criminal, enfim, se fosse considerado traição? O que a pessoa tem que arcar? Ela pode ser presa, não? Você antigamente era proibido e era punido com pena criminal, né? Aquela pena repressiva. Antigamente você tinha. Hoje você não tem mais essa punição criminal. Você pode ter uma punição moral, né? Que seria a punição moral? Por exemplo, a gente pega um exemplo. A culpa no divórcio
ela enseja a condenação de alimentos sociais. Então, você tem eu vou colocar o exemplo do homem, porque é sempre o homem que trai, né? A gente sempre vê, eu vejo que Eu acho um erro isso, viu? Eu acho que não. Eu acho completamente errado. Mas olha, eu vou Mas falar o Haroldo vai falar sobre isso como psicólogo também. Mas eu tô errado. vendo que tá bem diferente. É errado pensar assim, mas eu posso dizer, na minha vida no escritório, o que mais você vê é as mulheres, né, que sofreu uma traição no casamento indo procurar você e elas querem que você tire tudo do homem. Porque o homem é aquele canário, porque é isso que eu escuto muito. E aí você pega, por exemplo, essa mulher que se doou a vida inteira para aquela pessoa, né? Ela não trabalhou, sempre cuidou do lar, e aí e o homem, então, traiu a esposa e agora vai separar. Então, ele é condenado, muitas das vezes, a pagar os alimentos sociais, que é de grande Mas pode monta. acontecer com a mulher também. Com certeza, pode acontecer com a mulher também. Tá vendo, Iatá? Você não se preocupe, né, com isso. Você só frequentar umas sessões do Haroldo, né? E isso o Salomão já te apresentou. Gostei da sua risada, né? Aqui também, não foi? É uma situação complicada. Você você toleraria uma traição? Eu? É. Não sei. Já passou por uma traição? É que eu nunca namorei, na verdade. Nunca namorei. Então você nunca Sério. traiu e nunca foi traído? Sempre fui a favor do poliamor. Não, você foi a favor da malandragem. É outra história. Porque o poliamor, a relação existe. De 2, 3 pessoas. Então, mas é que eu queria compromisso. saber, o poliamor é o quê? É casar com... Não, você pode estar namorando a 2 a 3, entendeu? Exatamente. E pode estar casado também, aí como um casamento, vai morar todos juntos, né? Vão morar todos juntos, né? Entendi. Normalmente Mas, é com 3 Eu pessoas. sou completamente a favor. Eu acho que tem que se amar todo mundo, dá amar pena- muito. Não dá pena de prisão. Eu mas acho que ele ilegal, esqueceu. não dá pena de Como é que prisão. é? Fala, Du. Você não O pode padre falar, perguntou se poligamia é contra a lei. Não dá pena de prisão, mas ela não é tolerável. Ah, tá. Não dá prisão, então. Não dá prisão. Nem mas o casamento. Nem o casamento. Você Então, não se eu pode casar com mais de uma pessoa, é Mas proibido. e se eu casar com 2 pessoas? Mas pra que casar tanto Não também? pode casar com 2 pessoas. Mas se eu casar e for provado, eu vou ser preso? Não, você não pode casar, nunca vai casar. Você vai Aqui, viver em união. Aqui no Brasil, você está dizendo. Isso, aqui no Brasil. Você vai viver Porque em nas união. Arábias é uma festa. É, maravilhosa. mas, e sabe o que é interessante? Olha só. Isso é um shake, eu queria ser. Então, aí que tá. A pessoa é casada, ela teve uma relação extraconjugal. Aí essa mulher, ou aqui a gente sempre coloca um exemplo do homem. Essa mulher que teve a relação extraconjugal com quem é casado, ela pode buscar na justiça o direito de reconhecimento e dissolução, ou só o reconhecimento dessa união, para poder ter direitos à questão Desfrutar, patrimonial. né, Exatamente. do patrimônio, Mas né? legalmente é impossível, você não pode casar com mais de uma pessoa. E como é que acontece, por exemplo, da pessoa que vive a poligamia, né? Tá casado ao mesmo tempo com aquelas pessoas, ou namorando, não concluiu o casamento, mas os 3 ou as 4 pessoas adotam uma criança. Vai ficar em nome de quem? Então, é uma questão muito controvertida, né? Na prática, a gente vê que isso acontece, mas legalmente é impossível. Seria impossível. O direito da criança de ter mais de 2 pais existe, né? Porque os tribunais, eles reconhecem não pelo casamento, mas pela afetividade, pelo amor que aquela criança Doutor, teve. a pergunta que o Ivê fez, eu não tinha pensado nisso. Honestamente, não tinha pensado nisso. Sim. Mas vejam só como o tema é polêmico. Como é que ficaria, por exemplo, casais tendo o relacionamento, daí surge uma criança, quem é que fica, quem é que vai dar o nome, né? Então, eu tenho a impressão que até agora nós estamos dando risada, inclusive do colega aqui que tem falta de vitamina D. Gabriel, responda. Tem falta de vitamina D porque não nasce chifre. Pelo que ele falou, ele já era para ter nascido chifre, ele falou. Mas, saindo um pouco da brincadeira, que até é super saudável, eu gosto, é um maior prazer de estar aqui nessa roda. Mas o que o doutor colocou aí, e a pergunta do Evi também, a gente começa a entrar para um lado, né, que nós sabemos que isso está ocorrendo na sociedade e que a coisa não é tão fácil assim, não.
Exatamente. O que o senhor respondeu e que o BV perguntou, eu, por exemplo, nesse momento, eu me pergunto, meu Deus do céu, como é que ficaria? Exatamente. E outra, e a cabeça dessa criança, como é que ficaria? Exatamente. Ao invés de chamar de papai 1, papai 2, mamãe 2, mamãe 3. É equivocado, né? E cálcio para todo mundo. Mas nos países muçulmanos onde é permitido, eles não vivem bem assim? Ia ser chato também, a criança ia ter que pedir coisa pro pai, pra mãe. É verdade. Vai escolher o mais rico, né? Mas, ó, o bacana desse posicionamento do EV é da questão dos países muçulmanos. E até o padre, eu acho que vai ter até mais propriedade para responder sobre isso. Mas a gente verifica que antigamente, ou até atualmente, quando essas pessoas elas têm um relacionamento a mais, ou seja, né, tem outras mulheres, outros filhos, o provedor, que é o homem, ele é obrigado a manter ele só pode ter um relacionamento monogâmico se ele conseguir bancar tudo isso, né? Porque não é permitido. Poligâmico. Isso, desculpa. Poligâmico, se ele conseguir bancar tudo Nota isso. 7 para você. Agora, você deixou uma pergunta no ar para o Cleudon, né, que era sobre a Bíblia, né, que era com relação a Adão e Eva, não foi isso que a gente deixou no ar? Né? Então, assim, eles tiveram filhos, foram tendo filhos para povoar o mundo segundo a Bíblia, certo? Isso é metafórico, padre, ou você crê nisso realmente? Não, o que a gente precisa entender é assim, a Bíblia não fala que Adão e Eva só tiveram Abel e Caim. Mas a Bíblia cita Abel e Caim por causa do episódio do primeiro assassinato. Ou do assassinato entre irmãos. É por isso que a Bíblia cita só os dois ali. Mas a Bíblia não diz que Adão e Eva só tiveram Caim e Abel. Então, quando a gente lê, Caim matou Abel, e aí então, para poder povoar o mundo, Abel teve que fazer sexo com Eva, não teve outra saída. Que era mãe, né? Que era mãe. Que horror. Mas se você continuar lendo a Bíblia, você vai ver que Caim, ele teve um castigo de Deus e ele foi para um povoado. Então, ali está bem claro... Que já tinha um povoado. Que não eram só os dois. Eu vou para um break comercial e eu quero te deixar, então, uma pergunta, padre. No casamento, quando você celebra, você fala que o que Deus uniu, o homem não separa. E aí, padre, o negócio tá ficando difícil, hein? Mas, Haroldo, você, no teu consultório, na tua sala, você recebe um trio, ou 4, que querem enfrentar a questão do poliamor. Como é que você lida com isso sob a luz da psicologia? A gente já volta.